Olá, meu amigo, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Estou mais uma noite, dia de quinta-feira, dia 11. Eu quero deixar uma palavra abençoada para você, a qual o Senhor colocou no meu coração e quero compartilhar com você. E antes de compartilhar com você, não se esqueça de dar um joinha, se inscreve lá no canal, que Deus vai abençoar você, tá? Uma boa noite para você. E o Senhor me deu algo maravilhoso, uma palavra abençoada. E quero dividir com vocês, tá? Para que você seja abençoado. Porque o Senhor é poderoso. Ele não manda falar à toa. O que Ele colocar no seu coração, você tem que dividir com o seu próximo. Uma palavra poderosa, uma palavra de bênção. Então quero já ler sem longa demora. Está lá em Mateus, no livro de Mateus, né? Que está escrito lá em Mateus capítulo 4. Que diz assim, a palavra do Senhor. O título diz assim, a tentação de Jesus. O que diz o primeiro título? A tentação a Jesus, né? Que Jesus, o que veio, o que trouxe, né, salvação para mim, para você. O título diz assim, a tentação de Jesus. E no capítulo 4 diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que palavra poderosa, que palavra abençoada. Aqui o Senhor, Ele já nos revela, né? Que Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Que Espírito é este, irmão Gedeilson, diácono Gedeilson? Já está aqui, já está falando tudo. O Espírito de Deus, o próprio Deus, né? Em Espírito, na vida do Filho de Jesus, a qual deixou seu trono para, né, estar ali com seu filho, porque o Pai, ele não deixa o seu filho por nada neste mundo. Então aqui o Espírito de Deus estava sobre Jesus, o próprio Filho, e aqui ele jejuando 40 dias e 40 noites ali no deserto, naquele monte, talvez era um monte. Vocês sabem que está escrito na palavra que quando ele vai para o monte, ali é um deserto, é um lugar que só tem ele e Deus. Mas aqui o inimigo, né, astuto, né, veio aqui, né, com as suas ideias, com seus caô, né, uns caôzinhos que na língua brasileira que o povo já coloca caô, mas quer dizer que com a astúcia dele veio tentar o próprio Criador, o próprio Filho, o próprio Espírito Santo. Aqui ele veio, mas chegando até Jesus, né, ele pegou uma pedra, né, quem sabe ele pegou uma pedra diante de Jesus ali e perguntou, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas o Senhor, como ele é poderoso, aqui automaticamente ele deu um tapa na cara de Satanás. Sabe por quê? Porque Jesus respondendo que estava escrito e está até hoje. Porque você que é servo do Senhor, que você é escolhido do Senhor, ei, o inimigo não tem poder contra você. Sabe por quê? Porque você é um escolhido entre multidões, você foi separado. Você foi separado, tá? Aqui ele estava separado, longe do povo, da multidão.
e foi adorar o nosso Deus, o próprio Pai, o próprio Criador, né? O Criador dos céus e da terra. Então aqui o inimigo veio de encontro com ele, né? O inimigo, né? O inimigo a qual tinha face a face com Jesus, com Deus, né? Lá nos céus celestiais, mas por sua falha, por sua ignorância, por seu erro, ele caiu. Amigos, não vamos ser igual a ele, não. Não vamos dar crédito para ele, não. Vamos ser diferente. Vamos fazer algo maravilhoso para Jesus, para Cristo, para o nosso Deus. Quando o inimigo vir, você tem uma resposta, a qual Jesus deu a resposta para o inimigo, né? Para o tentador. Você também pode ter essa resposta, porque Jesus deixou autoridade para você. Está escrito aqui. Se você tiver essa autoridade, o inimigo não vai lhe tentar. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir, porque ele já caiu por terra. E aqui Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali era o próprio Deus falando. Então o inimigo se bateu em retirada. Sabe por quê? Porque Deus ama o seu filho. Deus ama aquele que ele escolheu. Então se ele escolheu você, seja obediente. Faça o que o Senhor Jesus está mandando, o Senhor Deus está mandando. Siga as instruções do Espírito Santo. Porque se você seguir as instruções do Espírito Santo, o Senhor vai te abençoar. Deus vai derramar chuva de vitória, chuva de bênção. Sabia? Porque eu vou ler mais um texto aqui para confirmar esta palavra. Sabe por quê? Porque que Jesus foi obediente. Deus deu seu Filho unigênito para morrer por mim e por você na cruz. Sabe por quê? Porque Deus ordenou e ele veio. E ele, no deserto, né? Ele disse, aparta-te esse cálice de mim. Mas Deus não deixou. Deus mandou ele continuar a jornada, concluir o que era para ser concluído, que foi derramar o seu sangue. Ali ele foi açoitado, ele foi, né, pisoteado, cuspiram, bateram, né, rasgaram ele. Foi por mim e por você. Então, meus amigos, vamos dar ouvido à palavra do Senhor. Vamos ler esta palavra que sai da boca de Deus, porque aqui está escrito, aqui fala tudo. Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Está aqui a palavra, aqui o livro sagrado. Vamos ler, vamos adorar ao Senhor Jesus, porque Ele ama os seus filhos, seus escolhidos. E a continuação diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, respondeu a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ei, você também tem autoridade. O Senhor Jesus, ele deixou escrito, está escrito aqui na Bíblia. Aquele que busca com perseverança no Senhor, o Senhor ouvirá e fará tudo o que você pediu. Mas você tem que pedir com fé. Porque se você pedir com fé, Deus vai te abençoar. O Senhor, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Ele é o dono do ouro e da prata, tá? Eu quero ler para vocês aqui o que o Senhor falou e está escrito e deixou para mim e para você. Lá em Jó capítulo 2. Capítulo 2, versos 9.
Vamos ser igual Jó, gente. Vamos ser igual Jó. Sabe por quê? Jó era um homem obediente. Jó era um homem íntegro diante de Deus, tá? Jó, ele conquistou tudo. Sabe por quê? Porque ele era obediente na palavra. Jó, ele era um homem, né, contrito com Deus. Ele buscava a face do Senhor todas as horas. Ele agradecia ao Senhor todas as horas, né? Mas muitas das vezes dentro da sua casa, você às vezes passa uma tribulação, ou às vezes no teu serviço, ou às vezes, né, você passando na rua, você é criticado. Aqui, ó, no versículo 9, em Jó, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a esse Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto não pecou Jó contra os seus lábios. Está vendo aí? Eu falei, dentro de casa você passa uma dificuldade, muitas das vezes no seu casamento, muitas vezes, né, na família, irmãos, tem um atrito, muitas das vezes na rua você passa uma dificuldade, né, um preconceito, porque você serve ao Senhor Jesus, sempre vai ter. E muitas vezes no serviço, ei, lá vai o crentinho, ó, ei, erga a tua cabeça, faça que nem Jó, tá? Só adore. Sabe por quê? Porque tudo, se a gente for analisar no capítulo 1, né, no capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, Jó era um homem obediente. Aonde ele passava, ele se desviava do mal. É assim que eu tenho que ser, você tem que ser. Você não pode parar, você não pode desistir, porque Jesus te ama, Jesus está contigo. Ele quer algo na tua vida, Deus quer algo poderoso sobre você. Você que está passando por essas dificuldades, por estes problemas, busque ao Senhor e tudo Ele fará. Aqui Jó foi um homem obediente. Jó, ele não queria saber de nada. A maldade passava, ele passava bem longe. A maldade vinha, ele passava correndo. Por quê? Porque ele era um homem de só agradecer a Deus. Ele agradecia de tudo que ele tinha, tudo que ele fazia. Ele chamava a sua família e adorar o Senhor Jesus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo que os filhos faziam, ele adorava a Deus. Tudo que os filhos comemoravam, festa, quando ele chegou até certa idade, eles iam fazer jantar nas suas casas, almoço. E Deus, antes de ele ir com os filhos lá, né, nos primogênitos, os outros, ele ia lá no seu quarto e ia agradecer a Deus por tudo que Deus tem dado a ele e feito para ele. E o inimigo ficou tentando ele. Lá na frente o inimigo disse: ó, está vendo aí? Teu filho só tá assim, tá vendo? Teu filho tem tudo isso porque você, né, abençoa ele. Mas tira tudo dele para ver se ele não blasfema contra ti. Então o próprio Deus, o nosso Rei da Glória, o Todo-Poderoso, mandou ele ir lá. Tira então tudo dele, mas não toque na vida dele. Então Deus deu autoridade para o inimigo ir lá, mas ele foi fiel. Ei, você pode ser um Jó da vida, tá? Você pode ser um. Basta você querer, basta você servir ao nosso Deus Todo-Poderoso e não dar crédito para o inimigo, porque a partir do momento que você dá crédito para o inimigo, para a voz do inimigo, aí você
perde a linha, você perde o sentido, você perde tudo. Mas se você der crédito para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, você pedir para Deus, o Espírito Santo em tua vida, tu vai ser diferente. Tu vai chegar num lugar, o povo vai se incomodar com você, sabe por quê? Porque você é luz. E luz incomoda as trevas. As trevas têm medo da luz. Então aqui Jesus, ele já estava, né, já buscando a face do Senhor. Mas o inimigo, ele é covarde, né? Ele é muito covarde. Ele tem entrado na família, bagunçado toda a família. Ele tem feito coisas que, né, é desagradável aos olhos de Deus. Mas você que não dá crédito ao inimigo, persevera no Senhor, busque Ele. Eu vou orar pela sua vida e você lê esta palavra em casa aí, Mateus capítulo 4, versículo 1. Deus vai abençoar você. Seja um Jó, seja um imitador de Jesus também. Um ser humano que foi fiel a Deus e o próprio Senhor Jesus que veio na terra para salvar eu e você dos nossos pecados. Então vamos seguir esses exemplos. O primeiro exemplo que eu falei, que é Jesus, se você fizer igualmente a Ele, ame teu próximo como a ti mesmo. Amai primeiro a Deus sobre todas as coisas e amai teu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque você amando o seu próximo, você está amando também o próprio Deus. Porque esses dois, ele se faz presente em uns 10, entre os 10, é os principais. Tá? Você tem que se amar a si mesmo e amar o seu amigo, o seu inimigo, todos. Ore por eles, que você vai ser abençoado, Deus vai dar a vitória para você. E eu vou orar por você que está doente, que está enfermo, que está com muita depressão, muitas vezes com síndrome do pânico, todo tipo de coisa que não é da parte do Senhor, mas que se for da parte do inimigo que vai cair por terra, porque o inimigo já bateu em retirada, assim como Jesus mandou, né? Te apartar de mim, maldito. Por quê? Porque ele sabe que o inimigo ele é astuto, ele vem, né, através de uma família, né, de um casamento, de qualquer coisa para destruir. Mas aqui o Senhor deu ordem para ele, né, sair fora. Aqui ele falou assim: vai-te, Satanás, porque está escrito. Então era para ele cair fora. De repente ele sumiu. Por quê? Porque o Todo-Poderoso falou com ele. Então eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai querido, Pai santo, eis a minha vida aqui em tuas mãos, eu apresento. Pai, perdoa os meus pecados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai querido, Pai maravilhoso, eu apresento cada vida, cada família que está me ouvindo, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai. Que o Senhor venha tirar toda a maldição, Pai, toda a tralha do inimigo, toda, né, as coisas não agradável aos teus olhos, Pai. Que o Senhor venha arrancar as coisas que o inimigo tentou colocar na vida desse jovem, dessa jovem, desse ser humano que está aí, Pai, do outro lado. Que o Senhor venha arrancar, desfazer todo o mal em nome de Jesus. Que o inimigo possa bater em retirada. E que a vitória, a graça do Senhor seja na vida de cada um, meu Deus. Pai, limpa toda enfermidade, Pai, lança por terra, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, cada vida que vai ouvir este vídeo, Pai, que possa chegar num coração, Pai, para quebrantar um coração que está aí triste, abatido, desesperado. Que o Senhor venha dar, Senhor, uma solução para cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, enfermidade aí, Pai, em nome de Jesus. Pai, salva a vida, Senhor, em nome do Senhor, porque o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolações do Espírito Santo, e não seja não só hoje, mas que seja para sempre. Amém. E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E que Deus possa
cada dia mais abrir as comportas do céu e derramar chuvas de bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém.